com imagens do Roberto Aguiar. Está começando aqui no Box 21 mais um programa .net. O Box 21, melhor happy hour da cidade, do meu amigo Fernando Soares, o Brandão, esse carinha aqui, à minha esquerda, à sua direita no vídeo. Né? E, passada a Copa, nós tivemos que trazer aqui, eu estou me sentindo assim, sufocado. Estou sufocado. Eu, um colorado, um cara que sempre de bom astral, coisa e tal, não frequentei determinados endereços de segunda. Isso um dia eu vou contar para vocês quem é que tomou essa nos dedos. A gente foi fazer uma brincadeira e tomou essa. O meu amigo, né, dois gremistas aqui, dois gremistas, eu não sei qual é o mais roxo, tá? O mais roxo, mas o Ilgo Vink, também é colunista esportivo, jornalista, escreve há muito tempo sobre esporte e é daqueles caras que eu gosto. Sou gremista aí, qual é o problema, né? Exatamente. Então tá aqui. Não, tem uns que dizem que não são gremistas, que não são colorados, mas a gente sabe o que tem por trás, né? É a pior coisa se esconder. Esse negócio de dizer que não tem time, que não tem clube, isso é piada. O que nós vamos falar hoje? Passada a Copa, né? Faz uns 15 dias que terminou a Copa do Mundo, tivemos os desastres, todos aqueles, né? Temos 7-1 motivos de dor e sofrimento, mas, ao que parece, definido está habemos papa, né? E é sobre isso que a gente quer falar nesse programa de hoje, né? Passado o rescaldo da Copa, vamos esquecer um pouquinho o que aconteceu, o que a gente já sabia, porque o Ilgo Vink cantou a pedra. 2 dias antes do jogo com o Brasil, o Ilgo disse para mim, Orlandini, nem que a vaca tussa. O Brasil não passa pela Alemanha. Só que eu não disse que ia ser 7-1, né? Isso tu não esperava. Ilgo Vink, o que tu achou da volta da era Dunga? Pois eu não entendo, a CBF está dando voltas sobre si mesma, não tem criatividade, não tem... Eu acho que era uma hora de mudança, de investir num nome novo, um nome que tem conquistas, tem títulos como treinador, né? Vou pensar, um nome, o Tite. Era a vez do Tite. Olha, vai no centro do país, todo mundo acha que era a vez do Tite. Aí a CBF decide investir de novo no Dunga. Não que o Dunga tenha feito um mau trabalho. O aproveitamento dele, 4 anos, 5 anos atrás, foi de 76%. Ganhou 3 títulos, né? Quer dizer, 2 títulos. Copa América, Copa das Confederações, foi o primeiro colocado nas eliminatórias. Então ele fez um trabalho muito bom. Aí teve aquele acidente na Copa do Mundo, né? Assim como a gente considera que o Brasil tomar 7-1 é um acidente, aquele jogo contra mas não foi a tragédia do 7-1. Não foi a tragédia, mas foi também um acidente de percurso ali, né? Logo um pouquinho antes ele perdeu o Elano, que era o principal jogador da seleção naquele momento, né? O Elano, esse que hoje está em decadência total, e teve aquela expulsão do Felipe Melo, aí... Idiota, né? Expulsão. Idiota, mas ele, se bem que o Felipe... Infantil, tem, né? E o Felipe tem isso na trajetória dele, né? Tipo o mordedor uruguaio, o Felipe Melo tinha essa tradição de dar um chutinho, né? Não faça essa bobagem. Quê? Não. O Luizito é muito mais jogador que o Felipe Melo, pelo amor de Deus, não vamos comparar as duas coisas. Uma morde, né? O Felipe Melo morde no sentido figurado, o Luizito morde no sentido efetivo. E aí o Dunga, então, eu acho que ele em si, assim, como um nome para treinar a seleção diante desse passado e tal, seria interessante até, tá bem. Agora, era o momento de mudar e investir num treinador que realmente tem conquistas, né? Para mim, seria a vez do Tite. Ou até do Muricy, mas o Muricy teve a seleção na mão dele e ele recusou. Lembra disso? Foi quando o Mano assumiu a seleção, Mano Menezes. Mas o Muricy era o primeiro nome e não quis. Então sobrou agora para o Dunga e o que resta é torcer para que ele desenvolva um bom trabalho e volte a colocar o Brasil no primeiro lugar. Mas para a alegria dos gremistas não era melhor levar o Anderson Moreira? Bom, aí é o paraíso, né? Não, eu estou numa fase que eu não acredito mais em paraíso, milagre. Não acredita mais em Papai Noel? Não acredito. Mas que seria muito bom, né? Quem sabe o Dunga não chama o Anderson para assessorá-lo na seleção? Ué? Pro lugar do Jorginho? Porque na época, as pessoas têm memória curta no Brasil, principalmente no futebol, né?
Lá nos idos de 2009, 2010, se dizia exatamente isso, que o Dunga era o cara que organizava a festa e tal, mas que a parte tática era do Jorginho. Quem vai ser o Jorginho de 2018? Boa pergunta que fica no ar aí, mas falando sério, tu não acha, falando sério, amor, bom, eu diria o seguinte, ó, e o Bob Aguiar começa a rir, né? É a minha voz, né? Vocês lembram da minha voz, mas o meu cabelo continua sumido, né? O Ilgo, tu não achas que pode ser também, porque o técnico que está assumindo agora, ele está indo para a fritura até o final do ano. São 2 jogos contra a Argentina, que vem com tudo, com uma gana de vingança. Sim. Porque os culpados não foi eles ter perdido para a Alemanha, ou terem sido arrogantes demais, ou o Messi não ter jogado nada. A culpa é do Brasil, né? Porque continua a rivalidade argentino-brasileira muito grande. Tem 2 jogos, um em Pequim, né, em Beijing, e outro em Xangai. Vão ter 2 jogos importantes e um outro jogo em Miami. São 3 jogos importantes até o final do ano que podem fritar ou não qualquer técnico que esteja entrando agora. Será que não é daqui a pouco o Tite? Não, deixa que eu vou em janeiro. Eu tenho a impressão, assim como aconteceu com o Mano, né? Eu nunca acreditei que o Mano conseguisse resistir 4 anos e chegar à Copa do Mundo. Nunca acreditei nisso. Não faz parte da cultura do futebol no Brasil. Essa preservação mesmo diante de maus resultados, dar uma sequência, um planejamento. Isso não existe no Brasil, né? No futebol brasileiro e em muitas outras situações. Agora, o Dunga, não sei se ele vai resistir também até daqui a 4 anos, né? Embora ele esteja assumindo com tanto respaldo, pode ser que não, porque ele é um cara truculento, ele briga muito. Ele até está olhando uma série de frases dele, tem uma que eu gosto muito, 2010, quando o presidente Lula criticou o Brasil e elogiou muito a Argentina, aí o Dunga foi para o microfone e disse, bom, se ele gosta tanto da Argentina, então que vá morar na Argentina e vire um argentino. Então, esse é o Dunga, né? Ele não tem papas na língua, para dizer, né? Não tem lero-lero, mas e os jornalistas globais não gostavam muito dele. Não gostavam, né? Então, até a TV Globo fez uma pesquisa no domingo, faz uns 15 dias, quando se cogitava do Dunga, fizeram uma reportagem sobre o Dunga, e só pegando o lado assim, mais negativo, e logo em seguida fizeram uma enquete. Aí deu 85% contra o Lula, claro, depois daquela... Contra o Lula ou contra o Dunga? Contra o Lula, desculpa, contra o Dunga. Né? Depois fizeram uma matéria contra o Dunga, né? Fizeram uma matéria contra o Dunga e depois, logo em seguida, uma pesquisa, claro, que vai dar o quê? Goleada contra o Dunga. Então, o Dunga, para a Globo, não é uma figura benquista, né? Então, também isso é outra coisa interessante. Eu quero ver o desdobramento dessa história. Outra coisa que tem que resolver é essa questão dos garotos propaganda, né? Olha aqui, com o Dunga não me lembro ter sido assim, mas já o Filipão fazia propaganda para quantos? O Filipão me surpreendeu muito esse comportamento dele, todo festivo. Ele levou a esposa, até conversamos sobre isso já. Levou a esposa e tudo para fazer propaganda, o Murtosa. Parecia, levou a casa dele para dentro da televisão. Né? Não é o perfil do Filipão e o Dunga, mas eu duvido que o Dunga vá chegar perto disso aí. Né? O Dunga tem isso aí que eu gosto muito dele, a seriedade. Né? Ele tem seus defeitos, todos nós temos, mas o Dunga, ninguém pode dizer que ele não é sério. Que ele trabalha sério, é compenetrado e não tem essa de proteger um ou outro veículo de comunicação ou um outro jornalista. Ele não dá exclusiva para ninguém. Nem ia chamar meia dúzia de jornalistas para se aconselhar durante a Copa do Mundo. Né? De modo algum. Uma coisa que o Dunga tem também, ele tem eu já conversei várias vezes com ele tem um senso crítico em relação à imprensa. Ele gosta de gladiar com a imprensa, com os jornalistas. Ele gosta de pegar o contraditório, as contradições dos jornalistas para vencer um debate imaginário na cabeça dele que a imprensa está contra ele, que não é. Até tem isso, né, no centro do país. Mas ele tem essa paranoia assim, contra a imprensa, o Dunga.
Agora, ele é um sujeito sério e até acredito que ele possa fazer um bom trabalho de novo na seleção. Só espero que tenha mais sorte e dessa vez ele convoque jogadores como o Neymar, que estavam surgindo 4 anos atrás, e ele não teve visão para colocar esse guri na seleção no grupo dele. Brandão, o que tu achou do Dunga, da volta da era Dunga? Eu concordo em muita coisa com o Hugo disse e discordo de algumas pequenas coisas, mas eu queria pegar o teu gancho. Eu acho que o que a CBF fez foi uma coisa muito lógica. Nós vimos durante a Copa do Mundo, depois do episódio do jogo com a Alemanha e no episódio do jogo contra a Holanda, 10 gols. A teoria do apagão. Ela foi apresentada publicamente pela primeira vez pelo Filipão e foi, digamos assim, endossada por uma boa parte da cúpula da CBF. Então, o que houve foi um apagão, por isso o Brasil levou 7 da Alemanha, e aí depois o outro jogo teve um pênalti que não era pênalti, teve um lance de impedimento, então, ou seja, não tinha nada tão errado assim. Então, isso explica, de certa forma, que não é necessário mudar tanta coisa, porque não houve um problema tão sério. Obviamente, estou tentando imaginar qual é a ótica da CBF. O segundo aspecto é o risco triplo que tu acabaste de mencionar, os jogos com a Argentina. Quer dizer, se a gente compara... Perder de 2-0 vai ser um desastre. Não, se a gente compara o que aconteceu com a Argentina contra a Alemanha, o que aconteceu com o Brasil contra a mesma Alemanha, eu não dormiria na hora de escolher quem é o técnico que vai treinar o meu time para esses jogos. E aí você tem, inclusive, aí a responsabilidade é tanto da CBF quanto da Rede Globo, que adora explorar essa história da animosidade argentino-brasileira, não sei com que razão, qual é o grande elemento inteligente que está por trás dessa disputa idiota, mas enfim, eles adoram fazer isso, então, pô, criaste um monstro, agora vai lá e embala ele. Tem um problema muito sério. O Brasil vai jogar contra a Argentina, depois vai jogar contra a Argentina, e se jogar contra a Argentina e perder, imagina o que vai acontecer. E se perder de goleada, o que vai ser? Então, eu acho que dentro desse cenário, o que a CBF está fazendo é o famoso modo de contenção. A recusar para evitar catástrofe. Então, traz o Dunga. O Dunga tem todos os defeitos do mundo, mas ele certamente não vai deixar de fazer o que todo mundo achava que o Filipão faria e não fez, que é montar um timezinho fechadinho para primeiro não perder. Eu não diria que não. Como é que vamos falar do treinador do Cortez, que eu acho que foi um grande treinador e injustiçado aqui, que foi o Renato Portaluppi. O Renato ganhava de 1-0, mas ganhava, não é? O Renato conseguiu aquilo que se espera de um técnico. O que o técnico tem que fazer? O técnico de clube tem que tirar o melhor possível do que ele tem. Eu sempre achei, desde pequenininho, que há uma diferença muito grande entre o técnico do clube e o técnico da seleção. Por quê? Porque no clube as tuas limitações são muito grandes. Tu não pode ter o melhor em cada posição. Tu vai ter um cara muito bom aqui, se tiver sorte, treinar um clube grande. Vai ter um mais ou menos ali, vai ter um cara ruim naquela posição, porque não tem qualidade, não tem reposição. Na seleção, teoricamente, isso não existe. Claro que no Brasil a gente exagera, a gente quer 22 craques. Tá bom, mas não tendo 22 craques, pelo menos tu deverias ter condições de juntar no Brasil 22 bons jogadores, e 3 ou 4 craques ali no meio. Então, quem tem essa quantidade de gente para escolher, pode fazer o contrário. Aí o cara pode ter um esquema de preferência e escolher os jogadores para isso. Ao passo que no clube normalmente tu vai fazer o contrário. Tu vai escolher um esquema que dê para jogar com os jogadores que tu tem na mão. Talvez trazer um ou outro para dar uma reforçada, mas a base tu já tem na mão. Seleção tu escolhe todo mundo. Então, olha, se eu quiser jogar com 2 jogadores de flanco bem abertos, eu posso convocar a gente assim. Se eu quiser jogar com centroavante Aipim, eu posso fazer assim. Se eu quiser ter um centroavante lá Nilmar mais leve, eu posso fazer. Posso fazer do jeito que eu quiser. Tenho o universo de jogadores brasileiros inteiro para escolher. Se eu quiser ter 4 zagueiros, como fez a Alemanha, ao invés de ter 2 laterais ou 2 alas, teoricamente eu posso escolher. O que não é absolutamente compromisso nenhum. Então, teoricamente, por um lado, é mais fácil treinar a seleção. Por outro lado, precisa ter uma qualidade que é saber fazer com que esses caras joguem juntos e não saiam disputando beleza, não saiam
mais preocupados com o patrocinador, com a televisão, Com cabelinho. com a cor do cabelo, né? Esse nível de vaidade que atingiu o Brasil, ele é assustadora. Quer dizer, na véspera de um jogo de semifinal, a grande preocupação de metade do time era o cabelo. Pô, legal, bacana. Isso deve ter influído enormemente na qualidade técnica do Brasil. Tá. Ah, quer dizer que se eles não tivessem ido no cabeleireiro não tinham tomado 7? Não, certamente que não tem nada a ver, mas, pô, se espera que o cara tenha outro tipo de concentração na véspera de uma partida desse tipo. Então a indicação do Gilmar Rinaldi me parece muito mais grave do que a do Dunga. Né? Até porque é o seguinte, sobre que prisma tu pode encarar? O Dunga pelo menos já foi técnico da seleção brasileira e eu acho que com o time que ele tinha, ele fez muito. Eu não concordo, esse é um momento de discordância comigo, eu não concordo com a crítica feita ao Dunga com relação ao Ganso e o Neymar. Eu acho que naquela época, primeiro, o treinador não faz o time 6 meses antes da Copa. Tá? E aconteceu, nós incutimos o mesmo erro que o Filipão cometeu esse ano. Nós fomos muito bem na Copa América, nós fomos muito bem na Copa das Confederações, então o time estava fechado. Esse era o time. Aí não tinha espaço para tirar do time, para botar 2 garotos que estavam começando, que podiam, mas que ninguém sabia como é que ia ser. E que na época estavam jogando um bolão, o Ganso, né? Porque o Ganso sumiu, né? Sim, os dois estavam jogando muito, só que aquela história. O Ganso é o melhor exemplo disso. Olha, assim como um deu certo, o outro não deu. Isso é coisa do futebol. O cara se machuca, o cara... Mas, enfim, achar que ia trazer os dois, e os dois iam ser titulares, iam fazer o que ia acontecer, difícil. A outra coisa que a gente tem que entender é que a própria goleada da seleção brasileira não foi o primeiro aviso. Né? O Santos também foi goleado com o Neymar jogando, né? E parece que as pessoas se esquecem disso. Tá? O treinador não era o Filipão, era o Muricy, mas pô, foi um passeio igual. Né? E foi para o Barcelona, não foi para a seleção. Mas, de novo, quer dizer, ou seja... O Barcelona é o Barcelona. Sim, o Barcelona é o Barcelona, o Santos é o Santos. Só perde pro Inter. Quer dizer, time campeão da Libertadores, esse time é o campeão. Tá? Se a gente quiser continuar na mesma linha, tá? O Atlético Mineiro e o Internacional deram sua contribuição. Tá? Quando a gente aqui sacanamente fala, não, Mazembe, mas se a gente... Ele não ia perdoar o Mazembe. Não. Juro que não é com essa visão. Mas eu acho que para o futebol brasileiro a gente tem que olhar isso aí. É a segunda edição de um campeonato em que o campeão da Libertadores perde para um time do chamado futebol de segunda linha. Quer dizer, é a segunda vez que o time campeão do Brasil e da Libertadores, campeão da Libertadores, que é brasileiro, não chega na final do Mundial Interclubes. Tá? Então, pera um pouquinho, tia. Será que é só coincidência? Será que é só culpa do Celso Roth e do Cuca? Olha, talvez isso seja simplificar demais o problema. Ou nós estamos nos enganando, tá? Há muito tempo, nos atirando em cima de Ronaldinho Gaúcho, de Neymar, de não sei quem, que vão resolver e na hora não conseguem mais resolver. Né? O resto do futebol não parou em 2002, nós parecemos ter parado e ainda perdemos muita qualidade em relação a 2002. Tanto que a maioria das pessoas diz que, não, faltaram craques. Quer dizer, ou seja, nós estamos enxergando que a solução do futebol brasileiro é achar mais craque. Olha, não tem sido essa a solução encontrada nos outros países. Né? Eles, na realidade, levaram a média do futebol deles para um patamar superior e aí sim, quando tem craque, explode. Né? Se eu fosse o treinador da Holanda, eu estaria muito preocupado em achar 1 ou 2 craques para botar no lugar do Robin, por exemplo, que provavelmente não joga mais uma Copa, ou se jogar, joga em final de carreira. Né? Esse é o problema, quem é que tu põe naquele lugar? Agora, o resto do time, ele tem na mão. Né? Então, no Brasil é o contrário. A gente tem o Neymar, o resto do time a gente não tem na mão. Né? Quem consegue garantir, não, o Thiago Silva, que é um baita zagueiro, vai ser zagueiro da seleção de 2018? Eu não consigo. Então, e eu não estou comparando com o time campeão do mundo, nem com o time vice-campeão do mundo. Estou comparando com o terceiro colocado. Quer dizer, o Brasil, que foi 4º colocado, difere para mim na relação com a Holanda nisso. No Brasil nós temos um jogador que é unanimidade e os outros 10 do time titular, para 2018, são discutíveis. Talvez o Oscar chegue lá, talvez o Thiago Silva chegue lá. Acho que o Ramírez não chega com certeza, a não ser que mude muito. Acho que o Paulinho e o Fernandinho não chegam também. Se deixar o Davi Luiz onde ele tem que jogar, ele chega. Davi Luiz,
Mas eu acho que está no mesmo nível do Thiago Silva. O jogador tem qualidade? Tem. Agora, só qualidade não basta. Tá? E nós estamos falando de jogadores que jogam na Europa, que teoricamente deveriam conhecer melhor as dificuldades táticas. Agora, não rolou, não funcionou. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa.net, estamos falando de Dunga, nova era Dunga e seleção brasileira. Hugo, uns 10 dias antes do fatídico jogo aquele do 7-1, eu acompanhei que os titulares não estavam treinando na Granja Comari, mas os reservas estavam treinando. E conseguiram a façanha de empatar com o Sub-20 do Fluminense. Eu estou começando a achar que o Sub-20 do Fluminense, se jogasse com a Alemanha, não levava 7-1. Pelo que a gente viu da seleção brasileira, esse do apagão? Esse apagão que não houve, na verdade. O Brasil jogou uma bolinha assim de tênis, né? E eu acho que a culpa desse jogo em si, quer dizer, tem toda uma estrutura que eu acho que... Mas nesse jogo o Filipão foi culpado, né? Ele armou um time, a meu ver, eu já havia dito isso, até no meu blog, botecodohugo.com.br, desde antes da Copa eu já dizia que o Filipão estava enganado em jogar com 2 volantes, que o time estava um tanto leve, e isso durante a Copa foi se mostrando cada vez mais claro, porque a gente viu a Alemanha jogar um futebol, né, de ataque, defesa, meio de campo, os jogadores se confundindo, daqui a pouco o zagueiro está lá concluindo e o atacante marcando e todo mundo se movimentando, preenchendo os espaços. E o Brasil com aquele toque de bola infrutífero muitas vezes. Então faltou para o Filipão ser aquilo que ele foi 8 anos atrás, né? Ter um pouco mais humilde, menos soberba, menos arrogância, né? E saber compreender o momento que o Brasil está vivendo nos termos do futebol, assim, Então o Filipão, acho que ele errou muito. É um grande treinador, não está ultrapassado, ao contrário do que muita gente diz, que aqui no Brasil a gente tem costume disso, né? Rotular logo, né? Perdeu, está ultrapassado. Eu não acho isso. O Filipão ainda tem muito a dar para o futebol. Mas agora a bola está com o Dunga, né? Então o Dunga, o Gilmar Rinaldi, que eu não entendi por que Eu conheço o Rinaldi desde o tempo que jogava no Internacional. É uma pessoa afável, simpática, assim, me parece uma excelente pessoa, né? Inclusive uma pessoa séria. Agora ele é um empresário de futebol, um empresário FIFA. E aí vai administrar uma seleção brasileira onde a gente sabe que flui todo tipo de interesse. Muitas vezes são interesses não muito claros, são interesses às vezes escusos, né, de convocação de jogador, por isso, por aquilo outro. E isso não é só no time principal, é em todas as categorias. Eu sei de história de jogadores que foram convocados depois de passar para a mão de determinado empresário, né? Então isso é muito grave, isso tem que acabar. Isso existe também nas categorias de base de alguns clubes, né? Essas influências nocivas. Então, eu espero que o Dunga leve essa seriedade toda para a CBF e consiga ele, né, como um Dom Quixote, reformular bastante essa situação. Tem também um comando da CBF, que é um comando que a gente tem dificuldade de acreditar, de levar fé. Mas vamos ver, o Dunga é um cara sério, já mostrou isso, e de repente ele dá certo e resolve não apenas as questões de campo, também extra-campo. Hugo e Fernando Brandão, para a gente encerrar o programa rapidamente. Eu nunca entendi, nós já conversamos fora do ar isso também, né? Como é que o Filipão aceita botar o Parreira
do lado dele. Agora, esta do Parreira, me dá uma entrevista coletiva e dizer que a culpa, o Filipão assumiu, eu errei. Me deu um apagão também, os jogadores tiveram, mas eu errei. Agora o Parreira transferir para os jogadores, para uma geração de jogadores que não teve competência. O que é isso, Hugo Vinck? Bom, depois da carta, aquela que ele leu da dona Lúcia, aquilo foi, olha, isso aí tem que entrar para os anais da história do futebol brasileiro, umas coisas mais ridículas que eu já vi. E eu acho que essa mulher nem existe, né? Eu tenho a impressão que foi ele que redigiu aquela carta, da dona Lúcia. Não sei se vocês têm essa impressão, parece que foi isso. Agora, realmente, o Parreira é uma figura também que já devia ter largado há horas. E então eu não entendo que a CBF tem essas coisas, né? É Parreira, é Gilmar Rinaldi, quer dizer, então a gente não sabe bem o que se passa na cabeça das pessoas que comandam o futebol brasileiro, e isso é muito perigoso, né? Gera muita desconfiança. Eu mesmo não tenho qualquer segurança em relação ao comando da CBF e com esse pessoal que está lá. E nós não temos competição internacional importante daqui a 4 anos, gente. Não é a Copa do Mundo, nós temos as Olimpíadas aqui no Brasil em 2016. Fala do teu amigo Parreira aí. Eu acho que o Parreira era o cara errado no lugar errado, né? Não tenho dúvida nenhuma a esse respeito. Mas eu acho que tem um problema que não é do Parreira, que não é do Filipão, que não é de ninguém, é nosso, sociedade brasileira. A sociedade brasileira gosta muito da figura do salvador da pátria. Então o Filipão era o salvador da pátria, que veio e que resolveu e que fez o Brasil ganhar a Copa das Confederações, e ele ia fazer o Brasil ganhar a Copa do Mundo. O Neymar é o salvador, que é o grande craque. Enquanto a gente não aprender que não existe esse salvador que vai vir, é aquela história. Alguém acha que foi o Joaquim Low que ganhou a Copa para a Alemanha? Alguém acredita isso? Não. Um técnico odiado pelos alemães? As pessoas têm ciência das limitações. O técnico tem limitações. Qualquer um deles tem. Não? O cara não é Deus, ele tem suas limitações. Agora, bom, é um técnico que tem seus méritos e suas limitações. Os jogadores têm seus méritos, sua parcela de responsabilidade, suas limitações. Todos nós somos assim. Nós acertamos e erramos. Eu não conheço ninguém que só acerte. Também não conheço ninguém que só erra, né? Acho que o Dunga vai fazer o trabalho dele, vai acertar em algumas coisas e errar em outras. Mas o Hugo levantou um ponto que é muito importante. Eu espero que todas essas pessoas tenham a vontade de fazer corretamente. Porque acho que a única coisa que nos preocupa é se as pessoas estão trabalhando pelo bem do futebol brasileiro ou se as pessoas estão trabalhando pelo seu próprio bem. Se é pelo futebol brasileiro, vamos testar. É o seguinte, eu não quero ter preconceito contra ninguém. De repente, aquela história, as pessoas melhoram, amadurecem, evoluem, né? Até o câncer evolui, pô. Então, quem sabe? Quem sabe agora vai ser melhor. Quem sabe o Gilmar, depois de toda a experiência dele como agente FIFA durante 14 anos, vai, né, conseguir lidar melhor com essas coisas? Eu não sei. Agora, fica mais difícil quando tu tem que esperar coisas boas de José Maria Marim e Marco Paulo Del Nero. Fica muito mais difícil quando tu tem que esperar alguma coisa boa desse tipo de pessoa, né? Mas é o que nos resta, né? É o que a gente tem para fazer. Ou no nível regional, tem que esperar alguma coisa melhor da Federação Gaúcha de Futebol, né? E na Federação Catarinense de Futebol, na Federação Paulista de Futebol, na Federação Carioca de Futebol. Eu não acredito muito, mas faz parte da gente torcer. Papel de torcedor, torcedor torce, jogador joga, técnico treina, é isso aí. Obrigado, Fernando Brandão. Obrigado, Hugo Vinck. Fala aí, Hugo. A respeito ainda do Dunga, ele tem a sorte de começar pegando a Argentina logo de cara, porque ele ganha da Argentina sempre. Os argentinos só levaram surra com o Dunga, então estou tranquilo nesse aspecto. Eu acho que esse foi o principal critério para a contratação deles. Ele é o terror da Argentina, é verdade. Dos argentinos. Tá bom, então tá. Obrigado, Hugo. Obrigado, Fernando Brandão. Esse é o Ponto.net.